Lucas capítulo 5, vamos lá, Lucas capítulo 5. Quero falar rapidão aqui sobre coisas que impedem a nossa fé. E essa live vai fazer muito sentido para que você entenda coisas que têm travado a tua cabeça, coisas que têm travado a tua vida. E aí eu quero ler esse texto para você compreender como que funcionam as coisas, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: certo dia, quando ele ensinava, estavam ali alguns fariseus e mestres da lei, precedente de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Homem, os seus pecados estão perdoados. Eu quero falar sobre três coisas aqui que impedem a nossa fé de acontecer no dia a dia, né? Coisas que interrompem e que vêm nas nossas vidas para tentar nos parar, para tentar nos impedir de caminhar. A primeira coisa que você vai perceber no texto é que Jesus estava pregando o evangelho numa casa, né? E existia ali muitas pessoas, existia uma multidão naquele lugar. Então 4 homens, eles pegam um amigo, né? Um amigo paralítico, alguém que não podia andar, que está numa maca, e eles falam assim: ó, vamos em busca do teu milagre, vamos adiante. E quando eles chegam no ambiente que Jesus está, acontece algo muito doido. A Bíblia diz assim, ó: vendo a multidão, eles tiveram que tomar uma decisão depois que eles viram a multidão que estava ali. Eu não sei você, mas provavelmente tem muitas pessoas que quando chega diante de um ambiente, chega diante de uma situação, e aí você vê aquela multidão, a primeira coisa que você faz, cara, você fala assim: mano, eu vou parar, eu não vou dar conta, eu não vou continuar, eu vou sair fora. Porque muitas pessoas desistem por causa da multidão. Aqueles 4 homens mais aquele paralítico, quando eles viram a multidão, eles falaram assim: ó, a gente precisa agir de uma forma diferente. O que impede? Anota aí o primeiro ponto que impede a nossa fé. Anota aí. O primeiro ponto que impede a nossa fé, gente, é a multidão. Coloca assim, ó, multidão. Escreve para mim aí, multidão. A multidão é o primeiro ponto que pode tentar impedir a nossa fé. Aqueles homens, eles saíram de casa animados. Aqueles homens saíram de casa decididos a viver um milagre. Aqueles homens saíram de casa com o seu coração cheio de esperança, cheio de alegria. Por quê? Porque eles iam viver um milagre, cara. Eles estavam na esperança. Aquele que tinha o poder, e o poder de Deus estava com ele para curar os enfermos e os doentes. É isso que diz a palavra. Então nós vamos de encontro com esse cara que tem o poder para poder curar os enfermos e os doentes. Nós estamos indo de encontro. Então imagina a festa que eles vão fazendo no caminho, a alegria, a conversa que eles estavam tendo. Começa a imaginar eles olhando, conversando uns com os outros, falando assim: cara, na hora que a gente chegar lá, Jesus, que tem poder para curar os enfermos e os doentes, ele vai estar lá, e a gente vai chegar, e quando a gente chegar, nós vamos colocar você diante dele. E aí quando você estiver diante dele, o milagre vai acontecer. Então eles começaram a conversar entre eles. Mas quando eles chegaram na porta da casa, quando eles chegaram diante da casa, eles encontraram o que ali, ó? Uma multidão. Cara, naquele momento eles pararam e eles falaram assim: nós precisamos tomar uma decisão. E aí, vamos voltar embora? Quem quer voltar embora? Quem quer abandonar tudo? O outro falou assim, provavelmente ele disse assim: cara, se vocês forem eu vou com você. E aí, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer diante dessa situação? Existe uma multidão. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: o que é que você vai fazer diante dessa situação? O que é que você vai fazer diante desse problema? Jesus, ele tem a resposta do teu milagre. Jesus, ele tem aquilo nas mãos que pode resolver o teu problema. Só que o que impede a gente de chegar até Jesus? O que impede eu de chegar até Jesus, você de chegar até Jesus? O que nos impede de chegar até Jesus é uma palavrinha chamada multidão. O que significa então, pastor, a multidão? Existem muitas pessoas que param. Tá travando a live ou não? Confirma para mim se está travando. As pessoas, elas param e elas deixam de seguir a vida delas porque elas têm medo da multidão. Então tem pessoas que estão nessa live e elas têm medo de se encontrarem com Jesus porque elas têm medo da voz da multidão. Tem pessoas que estão aqui que elas têm medo do que as pessoas vão pensar. Então elas não vão de encontro a Jesus, elas não vão de encontro ao milagre, elas não estão vivendo aquilo que deveriam estar vivendo, elas não estão acessando aquilo que é delas por direito, porque elas estão com medo da multidão.
Elas estão com um problema e com caos, porque elas têm medo da multidão. Aqueles jovens, 4 jovens, eles olharam, né? Mas aquele paralítico que estava na maca, eles olharam para Jesus e eles falaram assim: nós precisamos ir adiante. Eles olharam para Jesus e falaram assim: nós não vamos parar por causa da multidão. Por que você está parando? A questão é, qual é o seu medo? Qual é o medo da multidão que está te impedindo de caminhar? Qual é o medo que você está carregando dentro do teu coração por causa da multidão? Aqueles jovens, eles olharam e falaram assim: não, Jesus está ali, o milagre está ali, aquilo que nós planejamos e aquilo que nós sonhamos está ali na frente. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou me atentar à multidão? A Bíblia, ela fala muito sobre diversos textos e todo milagre, gente, anote isso daí, ó, todo milagre está atrás de uma multidão. Para que eu possa viver um milagre, eu preciso romper com a multidão. Então a mulher, quando ela estava com fluxo de sangue, 12 anos sofrendo, eu falei um pouco sobre ela na live de ontem, 12 anos sofrendo, então ela decidiu romper com a multidão. Quando ela rompeu com a multidão e tocou sobre as vestes de Jesus, ela foi curada. Todo milagre que você precisa romper com a multidão. A grande questão é que a multidão nos dias de hoje é diferente da multidão na época que Jesus estava na terra. A multidão dos dias de hoje, ela é uma multidão de pensamentos, é uma multidão de opinião de pessoas, é uma multidão de julgamentos, é uma multidão de coisas aqui dentro da tua cabeça que te travam. E aí você tem vontade, você tem fé, você tem ânimo, você quer alcançar algumas coisas, só que chega um momento da tua vida que você fica travado aqui nos seus pensamentos, você fica travado nos seus medos, você fica travado na multidão de coisas que vem na sua mente e fala assim: ó, é melhor você parar. Para que você vai tentar? Para que você vai avançar? É melhor você parar, desiste, abandona. Sabe o que eles poderiam falar? Cara, é o seguinte, a gente veio até aqui, a gente deu o nosso melhor, só que, cara, tá lotado, tem uma multidão aí. Vamos sair fora, vamos tentar outro dia, vamos tentar outra vez. Provavelmente é isso que passa na tua cabeça, essa multidão de pensamentos que fica vindo sobre o seu coração dizendo: arranca a sua vida, desiste, abandona. Para que eu vou empreender? Para que eu vou começar um negócio? Para que eu vou mandar uma mensagem para alguém e reconciliar minha vida com essa pessoa, pedir perdão? Para que eu vou fazer isso? É uma multidão que fica vindo sobre a tua cabeça e colocando informações dentro do seu coração que querem impedir a tua fé. Eles foram em busca de uma resposta, eles foram em busca da presença do Senhor. Só que uma multidão veio e começou a querer impedir eles de chegar até Jesus. Então a primeira coisa, anote aí, multidão. Pastor, o que é que fica tentando impedir a minha fé? Anote aí, a primeira coisa que impede a sua fé se chama multidão. A segunda coisa que impede a nossa fé, qual é a segunda coisa que impede a nossa fé? Anote assim, ó, a segunda coisa que impede a nossa fé são padrões. Escreve assim, ó, padrões. E eu vou te explicar o porquê, tá? Padrões. E você vai ficar de cara com isso aqui. Por que muitas pessoas não estão vivendo algo poderoso? Por que as pessoas estão sendo impedidas de viver algo pela fé, né? A sua fé está sendo impedida. A segunda coisa, escreve assim, ó, padrões. Eu vou explicar para você o que são padrões. Responde para mim, gente. Se você chega diante de uma casa, qual é o melhor lugar, ou qual é o lugar certo, tá? Qual é o lugar certo de se entrar nessa casa? Qual é o lugar certo? Qual é o padrão para se entrar dentro de uma casa? Enquanto você responde isso daí, pega essa live, compartilha com mais pessoas, tá bom? Compartilha com as pessoas. Enquanto você vai curtindo aqui, e se você está assistindo isso por uma outra plataforma, você precisa se inscrever também aqui e curte e comenta, tá bom? Quando você chega diante de uma casa, qual é o padrão? Por onde que você entra numa casa, gente? O lugar de entrada de uma casa é pela porta. Escreve assim, ó, porta. Todo mundo entra pela porta. Todo mundo decide entrar pela porta. O padrão, gente, e o mais sensato é que você entre pela porta. O padrão e o mais sensato é que você atravesse a porta para poder entrar dentro de uma casa. Esse é o padrão, é o sensato. E o que impede hoje as pessoas de viverem as coisas da sua vida, e o que impede elas de alcançarem milagres e viverem coisas poderosas com Deus, é que nós sempre vamos viver em busca do padrão. E o padrão, ele é necessário. Só que para que você possa viver algo em fé e algo muito maior com o Senhor, é necessário que você quebre o padrão, ou seja, não viva conforme o padrão. Se eu te perguntar,
O que é mais fácil? É você trabalhar 30 dias para poder ganhar o salário, ou você lançar o anzol e pegar o peixe, e quando você pegar o peixe vai ter uma moeda dentro da boca do peixe. O que é mais fácil? Qual é o padrão? O padrão é você trabalhar 30 dias para receber um salário, ou o padrão é você lançar o anzol, pegar um peixe e pegar a moeda da boca do peixe? O que é o padrão? É você fugir dos seus inimigos dentro de um barco e atravessar o mar dentro de um barco dos seus inimigos, ou você bater o cajado e a água se abrir e você atravessar andando sobre as águas ali, andando no meio daquela água, no meio do mar, em terra seca. Qual é o padrão? O padrão sempre vai ser: entre pela porta. O padrão sempre vai ser: trabalhe 30 dias. O padrão sempre vai ser: construa um barco e atravesse o mar. Fuja dos seus inimigos por dentro do barco. O padrão, ele sempre vai remeter a algo que é natural. O que é a fé? A fé é quando nós quebramos o padrão natural dessa terra. A fé é quando nós falamos assim: não dá para entrar pela porta? Beleza, então nós vamos entrar pelo telhado. Não, mas não é o normal. Entrar pelo telhado não é comum. Beleza, não importa se é comum ou não. O que importa é que quando eu faço isso, eu começo a movimentar as coisas no sobrenatural. Não é comum você entrar pela janela, não é comum você entrar por uma janela, não é comum você entrar por um telhado, não é comum. Mas aqueles homens, eles olharam e falaram assim: ó, nós vamos romper primeiro com a multidão, e depois, não importa qual é o padrão, se todo mundo entra pela porta, eu vou entrar pelo teto, mas que eu vou ver Jesus e que eu vou viver o meu milagre, eu vou. Tá fazendo sentido, sim ou não? Aqueles homens olharam e falaram assim: não importa qual é o padrão, não importa se o padrão é esse, eu vou viver aquilo que Deus colocou no meu coração, eu vou avançar e eu vou fazer coisas que ninguém nunca fez, eu vou entrar e eu vou fazer coisas totalmente diferentes. Se o padrão é esse, não importa, Deus, ele vai realizar milagres na minha vida. O que é que tem impedido a tua fé? Muitas vezes a sua fé está sendo impedida de ser executada nessa terra, porque você está preso, ou você está presa em viver padrões. E aí você fica preso nos padrões, você fica preso nessa linha de falar: não, mas o certo e o padrão é esse. Esquece o padrão. Tem muita gente que ainda não viveu coisas poderosas com Deus e ainda não está vivendo uma parada de fé grande, porque você está preso a um padrão. Não, pastor, mas o certo é trabalhar 30 dias. Beleza, mas Jesus disse: Pedro, vai no mar, lance o anzol, pegue o primeiro peixe, e o peixe que você pegar vai ter uma moeda dentro da boca dele. Você vai pagar o meu imposto e o seu imposto. Deixa eu te falar uma coisa: o padrão era trabalhar, mas Deus deu ordem, e quando ele dá ordem, até o peixe tem que começar a colocar moeda para fora da boca dele. Não é padrão, mas Deus deu uma ordem, então vai acontecer. Sabe qual é o grande problema? Você não segue o que está escrito na palavra, você não absorve o que está escrito nessa Bíblia, e aí então você fica preocupado em querer seguir um padrão. Não, mas o padrão é esse, é impossível acontecer, isso não pode acontecer, porque não é o padrão, nunca aconteceu com ninguém. Exatamente, com José, não existiu o cargo dele no Egito, nunca ninguém tinha vivido o que José viveu, mas como ele viveu fora do padrão, e ele foi, e um cargo novo foi criado no Egito só por causa de José. O que Deus quer fazer na tua vida é algo que ainda não foi visto na vida de ninguém, só que para isso, você precisa primeiro romper com a multidão, com essa multidão de medo, multidão de pensamentos, multidão do que as pessoas estão falando sobre você, multidão de acreditar que você tem que parar porque você não é valorizado, porque ninguém acredita em você. Esse é o seu problema, você fica caindo no barulho da multidão. Aqueles 4 homens e aquele paralítico, eles olharam e falaram assim: não, a resposta está por trás da multidão, Jesus está ali por trás da multidão, o milagre está ali, eu preciso estar ali. Está fazendo sentido, sim ou não? A segunda coisa, não dá para entrar pela porta. O certo era entrar pela porta, mas não dá. Então vamos entrar pelo telhado. Vamos entrar pelo telhado, abre o telhado, quebra tudo, vamos entrar. Muita gente preocupada em passar na média. Para de ser mediano, medíocre. Vamos caminhar mais uma milha, é isso aí. É isso aí, Marcelão. É mais uma milha, caminhe um pouco mais. Se preciso for romper com o teto, entre por cima do teto. Se preciso for lançar o anzol e pegar um peixe, faça isso. Se preciso for bater o cajado no mar e ele se abrir, Deus vai realizar milagres. O que nós precisamos entender e fazer, cara, é sair do padrão. Ah, mas não é padrão uma pessoa da minha idade se tornar tão grande assim, não é padrão com o tempo de igreja que eu tenho. Sabe, pastor, na minha linguagem, no meu entender, o tempo de igreja que eu tenho é muito pouco ainda para eu estar pregando o evangelho. O padrão é que a pessoa ela precisa estudar mais para poder pregar o evangelho. Não.
O problema é que você fica preso aos padrões, e aí você quer viver no tempo que o homem determinou para viver. O problema é que você quer fazer as coisas do jeito que todo mundo está dizendo que tem que ser feito. O problema da nossa geração é realmente descansar em Deus. Queremos sempre fazer tudo com as nossas forças. Exatamente. E aí, qual é o padrão? Fazer com as nossas forças. Quebre o padrão. Descanse em Deus e Deus vai fazer. Nós precisamos caminhar naquilo que Deus tem para nós, gente. Nós precisamos avançar naquilo que o Senhor separou para as nossas vidas. Então anote aí. Primeira coisa, multidão. Quais são as multidões que estão perturbando a tua mente? A segunda coisa, anote aí. Quebre com o padrão. Todo mundo fala assim, não, porque eu preciso fazer, porque eu preciso acelerar, porque eu preciso correr, porque esse é o padrão da nossa geração, como a Paula disse aí, esse é o padrão da nossa geração, mas o padrão bíblico, aquilo que Deus quer de você é, descansa. Gente, deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz assim, ó, aos seus, escreve aí, ó, aos seus ele dá enquanto dormem. Só que o mundo nos ensina que o padrão é que você precisa ser acelerado em tudo, mas a Bíblia está dizendo, aos seus ele dá enquanto dormem. Então descansa nele, descansa no Senhor. Jesus ele tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Anota aí o terceiro ponto. Terceiro ponto. Deus chamou aquele que para o mundo não é nada. Exatamente. Para quebrar os padrões. Exatamente. Forte demais isso aí. Anota aí o terceiro ponto. Terceiro ponto. E isso aqui você vai ficar de cara. É o único texto na Bíblia que diz isso. Diz assim no versículo 20: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse. Anote aí. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse. Olha que interessante. Primeiro ponto. O que impede a nossa fé, pastor? Multidão. Segundo ponto. O que impede a nossa fé? São os padrões. Terceiro ponto. O que impede a nossa fé? Relacionamentos. Escreve aí, relacionamentos. Terceiro ponto, relacionamentos. Eu vou te explicar agora aqui isso aqui. A Bíblia diz em diversos textos bíblicos que Jesus ele olhava para alguém e falava assim, ó, mulher, vá em paz, a tua fé te curou. Homem, vá em paz, a tua fé te curou. Vendo a fé daquela mulher, Jesus a curou. Vendo a fé daquele homem, Jesus a curou. Olha que interessante que diz o texto. O texto diz assim, ó, vendo a fé que eles tinham. A Bíblia não diz, vendo a fé do paralítico, disse. A Bíblia não está dizendo que Jesus olhou para a fé do paralítico. A Bíblia não está dizendo que Jesus olhou para a fé daquele homem que estava numa maca. Vocês precisam entender essa parada. Vocês precisam entender o porquê que você não está vivendo coisas grandes ainda na sua vida. Terceiro ponto, relacionamento. A Bíblia diz que o homem foi curado, gente. Aquele homem, ele foi curado por causa da fé daqueles amigos. Vendo a fé que eles, não a fé que ele, a fé que eles, que todos eles, vendo a fé que eles tinham. Pastor, eu não consigo mais ter fé. Beleza, se relacione com pessoas que têm fé, porque Jesus ele vai realizar milagres na sua vida através das pessoas que você caminha. Vocês não estão entendendo essa parada. Vendo a fé que eles tinham. O paralítico pode ser que não tinha fé. O paralítico pode ser que não tinha nem vontade de estar ali. Pode ser que, a Bíblia não diz, mas pode ser que ele não tinha nem ânimo para estar ali. Só que 4 homens segurando aquela maca, 4 homens que estavam com ele, disse assim, ó, eu acredito na parada, mano. Você acredita? Eu também acredito. Nós 4 acreditamos. E se nós acreditamos, nós vamos romper com a multidão, nós vamos quebrar os padrões. E a nossa fé vai fazer com que você seja curado. Mesmo que você não consiga acreditar, mesmo que você não tenha forças para continuar. Jesus não viu a fé do paralítico. A Bíblia é bem clara. Não disse assim, ó, vendo a fé do paralítico, ele o curou. Mas em todos os outros textos diz, vendo a fé daquela mulher, vendo a fé daquele homem. Mas nesse texto, especificamente, ele diz, vendo a fé que eles, a fé dos amigos, a fé de quem estava com eles, gerou cura na vida daquele homem. Qual é o seu problema? O seu problema é que você não anda com pessoas de fé. O seu problema é que você não tem ninguém para poder ligar e falar, ore por mim. Os seus amigos não são pessoas que vivem em fé.
Por que o milagre não acontece? O que está impedindo, pastor? O que está impedindo são os seus relacionamentos. Os seus relacionamentos. Você precisa andar com pessoas que têm fé, cara. Por que o desafio dessa semana é se conecte com uma pessoa nova? Você precisa se conectar com pessoas novas. Você precisa sair de Lodebar. Foi o que nós falamos na live de ontem. Se afastar de pessoas que não acreditam no que você acredita. Vendo a fé que eles tinham. Sonhe com quem sonha com você. Existem relacionamentos que são verdadeiras âncoras. É isso. Você precisa se conectar com pessoas que têm a mesma fé que você, que vão orar por você, que vão acreditar em você. Mas pastor, nem eu mesmo acredito. Pastor, nem eu tenho força. Pastor, eu não consigo. Não tem problema. Jesus não olhou para a fé do paralítico. Jesus olhou para a fé dos amigos. Se rodeie de amigos. Ande com pessoas que olhem para você e falem assim, ó, eu acredito no seu sonho. Eu acredito em você. Eu acredito naquilo que Deus tem para você. Você precisa andar com pessoas que acreditam naquilo que você não consegue mais acreditar. Você precisa olhar e se rodear de pessoas novas. Vendo a fé que eles tinham. Eles tinham fé. Aqueles amigos tinham fé. Quais são as pessoas que você está andando hoje? Quais são as pessoas que você está se relacionando? Quais são as pessoas que sentam na mesa da tua casa? Quais são as pessoas que oram por você? Se você só tem amigo para poder falar mal dos outros, se você só tem amigo para poder ficar falando de coisas que não tem valor, se você só tem amigos para poder ficar falando da vida das pessoas, você está na mesa errada. Você precisa sentar na mesa de pessoas que oram. Você precisa sentar na mesa de pessoas que acreditam. Jesus disse, vendo a fé que eles tinham. Amigos, você precisa de amigos. Fala, Juliano, pra cima, general, vamos pra cima. Você precisa de amigos, pessoas que vão acreditar naquilo que você acredita. Porque Jesus, ele vai ver a fé dos amigos. Quem são seus amigos? Nós temos o grupo, nós temos a comunidade Escravo Nunca Mais. Eu estou batendo na tecla todo dia para vocês. Se conectem com pessoas novas, se conectem com pessoas que estão no mesmo pensamento. Abra a sua casa e coloque pessoas dentro da sua casa, para que vocês possam cultuar o Senhor, para que vocês possam pregar o Evangelho, para que vocês possam adorar a Deus. Por quê? Porque quando você fizer isso, vendo a fé que eles tinham, Jesus realizou o milagre. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, quando é que você vai abrir a tua casa, para que pessoas possam estar ali adorando ao Senhor, e para que todos possam ver a fé. E quando a fé for manifestada, acabou. Jesus disse, já era, o reino vai acontecer, milagres vão acontecer. Jesus disse, acabou. Uma palavra, Jesus disse. Aquele homem pegou a maca e saiu andando. Então, 3 coisas que impedem a nossa fé. Fala para mim aí, ó, anota aí. A primeira coisa que impede a nossa fé, nós vamos finalizar. A primeira coisa o que impede a minha fé é a multidão. Vendo a multidão. Todo milagre está por trás da multidão. O milagre que você precisa está por trás da multidão. A segunda coisa, padrão. Não se entra pela janela, não se entra pelo teto. O lugar que se deve entrar é pela porta. O lugar que você deve entrar é pela porta. Mas aqueles homens olharam e falaram assim, eu não me importo. Existe um milagre. O milagre está ali. Eu preciso romper, não importa. Eu vou romper com a multidão. Eu vou entrar pelo telhado, não adianta. Eu vou fazer. Eu vou acessar aquilo que Deus tem para minha vida. E a terceira coisa me deixa chocado. Ele diz assim, ó, vendo a fé que eles tinham. Jesus olhou a fé dos amigos. E quando ele viu a fé dos amigos, ele falou assim, levanta e anda. Você não tem força, né? Você não tem força para caminhar, você não consegue, né, mano? Você não consegue mais caminhar, você já não consegue mais viver. Você já não tem mais força, você já não tem mais vontade. Pastor, eu já não tenho mais perspectiva de vida, eu já não tenho mais esperança na minha vida. Pastor, eu já não consigo mais. Eu já tentei de tudo e eu estou desanimado, eu estou cansado, eu estou triste. Pastor, o que eu preciso fazer? Você precisa primeiro romper com a multidão desses pensamentos na sua cabeça. Abandone esses pensamentos. Segunda coisa, abra mão do padrão. O padrão é que quando as pessoas entram nesse estado, elas começam a se isolar, elas começam a se esconder, a murchar. Quebre o padrão, saia do padrão. E a terceira coisa, se conecte com pessoas. Existem pessoas aqui nessa live e a gente vai fazer uma parada diferente que a gente nunca fez nessa live. Você que precisa de ajuda, você que está passando pelo pior momento da sua vida hoje, você vai mandar uma mãozinha assim, ó. Você que precisa de ajuda, você está passando pelo pior momento da sua vida, manda uma mãozinha assim. E aí você vai fazer o seguinte, quem mandar uma mãozinha assim, ó, quem mandar uma mãozinha assim,
Você que está aqui nessa live, você, não eu, você vai fazer o quê? Você vai chamar essa pessoa no direct, você vai falar assim, o que eu posso fazer para te ajudar? Você vai ser hoje um amigo, um agente de milagre na vida dessas pessoas. Você vai ser alguém hoje na vida dessas pessoas que vai ser um agente de milagre. Você vai falar assim, ó, eu quero ser o amigo e pela minha fé, pode ser que você não consiga, você está passando pelo pior momento da sua vida, você não tem mais forças, mas pela minha fé, eu creio que Jesus vai realizar um milagre na sua vida. Pela minha fé, eu creio, pelaquilo que eu acredito, eu creio que Jesus vai realizar milagres na sua vida. Então você vai pegar, nesse momento, manda uma mãozinha, você que está passando por um momento muito difícil da sua vida, você que está passando por um momento muito complicado, você vai mandar uma mãozinha falando assim, ó, pastor, eu já não aguento mais a minha vida, eu preciso de ajuda. Eu sou como aquele paralítico, eu não tenho forças para andar, eu não tenho forças para levantar, eu não tenho forças para caminhar. Você vai mandar uma mãozinha assim. E você que está aqui, você vai ser como aquele amigo. Você vai chamar essa pessoa agora no Instagram, nós vamos acabar essa live. Você vai chamar essa pessoa no Instagram e você vai falar assim, ó, pela minha fé, eu creio que o milagre vai acontecer. O que eu posso fazer para te ajudar? Eu quero carregar você agora. Eu quero carregar você. Eu quero te ajudar. Eu quero poder ser alguém que vai trazer uma palavra e vai te ajudar. As pessoas estão mandando mãozinha, vocês vão sair dessa live, vocês vão fazer isso agora. Vocês vão sair dessa live, vocês vão se conectar com essas pessoas. Nós precisamos levar o evangelho, nós precisamos que pela nossa fé as pessoas sejam curadas. Pela nossa fé, Jesus vendo a fé que eles tinham. Você vai mandar uma mensagem para essas pessoas, você vai falar assim, ó, pela minha fé, eu tô aqui, eu vou te ajudar. Olha lá, o Juliano acabou de falar, Karina, conta comigo. É isso, família, é isso. Pela minha fé. Foi o que Jesus disse, vendo a fé que aqueles homens tinham, o milagre aconteceu. Eu creio, nós estamos aqui nessa live, e eu creio que tem pessoas aqui que é a resposta que algumas pessoas nessa live estão precisando. Algumas pessoas não aguentaram ficar na live, por quê? Elas caíram na pressão da multidão, e elas saíram. Outras não conseguiram mais ficar, porque o padrão de ficar numa live é um padrão de uma live com 6, 7 mil, 12 mil pessoas. Uma live com 10, 15 pessoas não é padrão, não tem problema. Elas falam assim, ah não, vamos embora. E a terceira coisa, relacionamento. Estou disponível para quem precisar, pela minha fé eu posso te ajudar. É isso. Tamo junto. Família, que Deus abençoe a vida de vocês. Que o Senhor possa fortalecer o coração de cada um. Se conectem entre vocês. Nós somos uma família, é isso, Juliano, nós somos uma família. Se conectem. Vamos ajudar uns aos outros. Vamos para cima. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para isso que o Senhor nos levantou. A nossa fé vai fazer com que outras pessoas comecem a levantar. A nossa fé vai fazer com que pessoas saiam da maca e comecem a caminhar. Levanta e anda, foi isso que Jesus disse. Levanta e anda. Ele disse aquilo para aquele homem, porque ele viu a fé daquelas pessoas. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Tira o print aí. Tamo junto, família. Estamos juntos, galera. Conto com minhas orações e apoio. Amém. Deus abençoe grandemente sua vida. Pra cima. Tá bom? Glória a Deus. Tamo junto, família. Posta o print aí e coloque aí o que vocês aprenderam, tá? Coloca o print aí e fala assim, ó, o que eu aprendi hoje foi isso, isso e isso. E que mais pessoas possam ser alcançadas, tá bom? Print de novo. Tamo junto? Deus abençoe. Vamos juntos. Levantar os que precisam, é isso. É nóis, família.